Olá pessoal, estava dando uma olhadinha nos exercícios que vocês já entregaram da aula 3, né, aquela listinha, e aí eu percebi que alguns alunos estão tendo algumas dificuldades ali. Então, o que eu fiz? Eu selecionei dois exercícios para ajudar vocês a resolver essa lista aí mais facilmente, né? Então, eu vou apresentar aí para vocês dois exercícios resolvidos. Eu escolhi o número um porque ele envolve as unidades que nós vamos trabalhar muito em movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, que são conversões de quilômetros para metros, metros para quilômetros, né? Horas para segundos, segundos para horas, minutos e assim por diante. Então esse é o motivo de eu ter escolhido o número 1. E o outro é o exercício 4, no qual é o típico jeito que aparece nos processos de vestibulares, Enem, processos seletivos, né? É, onde a interpretação é boa parte da resolução do problema. Então vamos começar já aqui, né, com a resolução do exercício 1. Né? Então vamos começar a interpretação. Na interpretação é importante sempre estar desenhando o que você está querendo fazer. Né? Então no caso aqui, vamos entender um pouquinho o problema através de um desenho, né, por meio de um desenho. Em um teste de aptidão, em um concurso da Polícia Militar de um determinado estado, o candidato deve percorrer uma distância de 2.400 metros. Então essa daqui é uma informação importante, ó. A gente tem uma distância aqui de 2.400 metros. E em um tempo de 12 minutos. Então aqui nós temos outra informação importante aqui, tá? Então ele tem que fazer uma corrida aí de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. E a pergunta é: qual alternativa indica os valores da distância? Então, qual das alternativas lá traz os valores da distância e do tempo, mas nas seguintes unidades, quilômetro e hora, respectivamente? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra aqui, respectivamente, significa exatamente na mesma sequência, né? Então, para facilitar a vida, vamos construir aqui a interpretação do desenho. Então, qual que é a ideia central aqui, né? Então, você tem uma pista de corrida aqui, onde o candidato, né? Então, vamos fazer o candidato aqui. Entendeu? Onde eu tenho um candidato que está fazendo uma prova de corrida e ele tem que sair dessa posição que geralmente a gente chama de posição inicial, né? Onde começa a contagem do tempo, que a gente costuma chamar de tempo inicial. Como ele não deu nem o tempo que já existia e nem a posição que já existia, nós vamos entender isso daqui como 0 metros e aqui 0 minutos. E o que ele tem que fazer? Ele tem que percorrer essa distância, onde ele vai chegar aqui em uma posição final, né? Que é de 2.400 metros. E o tempo que ele tem que percorrer, isso daqui que a gente chama também de tempo final, é de 12 minutos. Né? E qual o problema que nós temos? Ele deu para nós em metros, né? E nós temos que transformar isso em quilômetros. Ele deu o tempo para nós em minutos e nós temos que transformar isso em horas, tá? Então nós vamos começar agora aqui a converter, né, essa distância. Um dos métodos bem eficientes de conversão de unidades é a utilização da regra de 3. Né? Então eu vou fazer aqui dois métodos, um pela regra de 3 e outro por aquele sisteminha de tabelinha que eu já trabalhei já com vocês. Né? Bom, vamos lá. Então, a posição, a distância que ele tem, né, é de 2.400 metros.
Para a gente fazer a regra de 3, a gente já precisa de algum parâmetro. Qual seria esse parâmetro? É alguma relação direta que existe entre metros e quilômetros, uma coisa que vocês já sabem bem. Toda vez que eu sempre perguntei para vocês em aula quantos metros tem dentro de 1 quilômetro, vocês sempre me responderam como o quê? 1000 metros. Né? Então, a gente sabe dessa relação aqui existente, que 1 quilômetro vale 1000 metros. Agora, para a gente converter, o que a gente faz então? Monta uma regrinha de 3 com essa relação. Porque agora eu tenho 3 valores conhecidos. Eu sei que 1 quilômetro está para 1000 metros, assim como 2.400 metros. Isso é importante. A unidade sempre igual, pertencente na mesma coluna. Então, metro embaixo de metro, quilômetro vai ser embaixo de quilômetro. Então, 2.400 metros estará para x. Nessa situação aqui, a gente percebe claramente que a gente já tem aqui a regrinha de 3 montada e basta fazer a multiplicação em cruz. Então, nós vamos ter 1000 metros vezes x igual a 1 quilômetro vezes 2.400 metros. Bom, quem está desse lado da equação, né, multiplicando, passa para o outro lado fazendo a operação inversa, ou seja, no caso, dividindo. Então, aqui nós vamos ter x igual a 1 quilômetro vezes 2.400 metros dividido por 1000 metros. Márcio, eu tenho que sempre trabalhar com essas letrinhas. É importante você trabalhar porque elas facilitam para a gente saber qual unidade que realmente vai sobrar no final. E olha só que interessante. Eu tenho metro aqui em cima da fração e metro aqui embaixo da fração. Ou seja, m dividido por m dá 1, que é o famoso corta-corta, né? Então, feito essa questão aqui, nós vamos ter 2.400 vezes 1, então x vai ser 2.400 vezes 1, que é 2.400. A unidade que sobrou ali foi o quilômetro, dividido por 1000 aqui. Né? Agora, fazendo essa continha, a gente percebe rapidamente aí que x é igual a 2,4 quilômetros. Há várias formas de vocês fazerem. Vocês podem fazer pela simplificação dos zeros aqui, e aí 24 dividido por 10, ou pode fazer a divisão direta, então isso independe. Né? Então chegamos aqui a um valor. Qual a segunda forma de fazer? Eu me perco um pouco na regra de 3. Olha, é importante você treinar, porque para algumas unidades é o único método que você vai estar conseguindo fazer, tá certo? Que é a por regra de 3 ou substituição. Mas a regra de 3 é mais prática, né? A outra forma de você fazer é fazendo aquele esqueminha que eu já trabalhei já com vocês. Qual que é o esqueminha? Aquele esqueminha que a gente pega e faz lá o sisteminha de tabelinha de unidades. Então a gente sempre faz em torno de 6, né? A gente sempre faz em torno de 6 espaços, né? E pega e coloca a unidade central no meio. Pega a unidade central e põe no meio. No caso, a nossa unidade central, a principal, é o metro. E aí a gente sabe que para cá nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Para cá nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E aí, como é que faz agora, né? Bom, para isso a gente tem que olhar lá o número agora, né? Como que a gente faz para olhar esse número? A gente vai olhar quem é a unidade. Então, a unidade aqui, no caso aqui, é o metro. Então, o meu número, como existe uma vírgula aqui, ele vai começar exatamente do metro.
né? Então, o primeiro número depois da vírgula da unidade metro é o 0, que vem seguido de outro 0, que vem seguido do número 4 e que vem seguido do 2. Né? Então aqui a gente pode perceber que nós temos exatamente o valor do que? De 2.400 metros. Como que eu posso ler esse número de várias formas? Eu posso dizer que eu tenho 240 decâmetros, eu posso dizer que eu tenho 24 hectômetros, ou eu posso dizer que eu tenho 2 quilômetros e 400 metros, ou seja, 2,4 quilômetros. Tá? Então essa é o valor aí, percebam que dá o mesmo valor. Nesse caso aqui, o número é pequeno, então é mais fácil às vezes até trabalhar desse jeito, mas pratiquem bastante aqui por esse sisteminha de regra de 3, tá? Porque ele vai ajudar vocês nas outras unidades, quando não há uma proporção de base 10, que é exatamente o caso que nós vamos ter que fazer agora com relação ao tempo, né? Então, para o tempo agora, vamos só colocar aqui o resultado aqui, que a gente já sabe aqui que a nossa distância certo? Que 2.400 metros é igual, né? Ela é a mesma coisa que eu falar 2,4 quilômetros, né? Então agora vamos pensar no tempo aqui, né? Como que a gente pode pensar no tempo? Vamos pensar o quê? O tempo nosso aqui, ele está o quê? Em minutos. E ele quer o nosso tempo em hora. Para isso eu preciso conhecer uma relação muito importante, né? Quais são essas relações? Nós sabemos que dentro de 1 minuto cabem 60 segundos. E nós também sabemos que dentro de 1 hora cabem 60 minutos. Percebam que nesse caso aqui, para conversão, aquela tabelinha já não serve para nós, porque a base de diferença aqui nas escalas de tempo, ela é de 60, e aquela tabelinha só serve para quando é de múltiplos de 10 e não múltiplos de 60, tá bom? Bom, eu quero em hora e tem em minutos, então qual das duas relações aqui me satisfaz? Qual tem minuto e hora na relação? Né? Nós temos essa daqui. Então é com essa daqui que nós vamos construir a nossa regrinha de 3. Como? Nós vamos fazer o seguinte: 1 hora está para 60 minutos, assim como 12 minutos está para x. Bom, regrinha de 3 novamente, a velha questãozinha da multiplicação em cruz, e vamos continuar então com o cálculo. Então nós vamos ter 60 minutos vezes x igual a 1 hora vezes 12 minutos. Quem está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo, então nós vamos ter aqui x igual a 1 hora vezes 12 minutos dividido por 60 minutos. Mais uma vez, a questão do cancelamento de unidades iguais em cima e embaixo de uma fração, né? Então, min dividido por min dá 1, né? Então, minuto dividido por minuto dá 1, famoso corta-corta. Aí a gente vem aqui e continua. Então, 12 vezes 1 dá 12. Então, x vai ser igual a 12 horas dividido por 60.
Agora pode-se fazer a conta direta ou pode-se pegar e fazer a simplificação, né? Por simplificação aqui, como que a gente faria, né? Nós temos dois números pares, então nós podemos fazer aqui uma simplificação por 2, então 12 dividido por 2 vai dar 6, né? 60 dividido por 2 vai dar 30. Continuamos com dois números pares, então aí a gente pode pegar e para outra simplificação ainda por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 30 dividido por 2 dá 15. Percebemos também agora que nós temos o 15, que é um múltiplo de 3, então dá para fazer uma simplificação agora por 3, né? Então 3 dividido por 3 dá 1 e 15 dividido por 3 dá 5. Então o nosso resultado aqui passa a ser o quê? X igual a 1 hora dividido por 5. E fazendo essa continha aqui, a gente vai ter que x é igual a 0,2 horas, né? As alternativas não estão aqui, mas no caso lá da lista, a alternativa que fala da distância em quilômetros e do tempo em horas, exatamente na mesma sequência, ou seja, a alternativa que apresenta 2,4 quilômetros, né, e 0,2 horas é a alternativa E. Portanto, essa é a alternativa correta.